Fala, people! Tudo bem? Mais um resumo da semana e os principais fatos políticos, econômicos e a ideia é que a gente possa debater e se você não concordar, que você fale aqui, e se não gostar também, pô, vai pra lá, né? Rick, põe lá, Ibovespa fecha com alta na semana. 5,4 para ser mais exato, 5,41%. E muito porque o governo tem feito a parte dele agora, né? Graças a Deus. E eles estão conseguindo demonstrar a intenção de conseguir fechar o déficit fiscal, mas também muito pelo fato de que a inflação mostra sinais de desaceleração. Então, nós fechamos pela primeira vez nos últimos 12 meses dentro da meta. O que é a meta? 3,25 é a meta, daí pode oscilar para 1,5% a mais ou 1,5% a menos, e nós estamos em 4,65. Glória a Deus, está chegando, hein? E então isso impacta diretamente, possivelmente, né? Tomara, né, que isso mexa no coração do Roberto Campos e que provavelmente a gente veja as taxas de juros baixando, né? Então, estamos a 13,75. Ele diz que ainda é pouco se fosse querer ficar dentro da meta, né? Se fosse bater 3,25. Mas, por outro lado, se ele não baixar, acho que pode ter uma aceleração da inflação pelo baixo crescimento. Então, é um tiro no pé. Então, inflação segurando um pouquinho, acho que já começa a mostrar sinais de que pode também vir a baixar. Mas, por outro lado, o governo tem que continuar fazendo a parte dele e papai Haddad está conseguindo, né? Então, ele está tentando aumentar impostos e nessa semana falou que vai fechar o cerco para as importações acima de US$ 50 e que não sejam de pessoa física para pessoa física, mesmo que sejam abaixo de US$ 50. Por um lado, vai impactar diretamente quem? Shein, Shopee, AliExpress, né? Então, enquanto alguns choram, outro vendem lenço. Então, no caso aqui, vai ter mais comprinha pra gente. Na onde, Rick? Bazar do? Nos bazares dos apreendidos e dos não resgatados do Aí, ó. Correios. Então vai ter mais negócios para nós comprarmos, mais produtos interessantes, porque possivelmente esses produtos que virão vão vir com 60% de acréscimo e talvez não compense, né? Tem que pagar à vista, se não declarar, tem mais a multa. Mas, por outro lado, mostra o esforço do governo tentando fechar o déficit fiscal, mas ele está olhando mais coisa, vai tentar IPVA ali no barco, vai tentar IPVA no avião, e, por outro lado, talvez ocorra uma fuga, né? Então, rico, eles têm a facilidade de levar o capital deles para o outro lado, pode ser um tiro do pé a se ver, mas o esforço é válido, estão tentando fechar as lacunas para que o Brasil continue crescendo e que com isso também a taxa de juros, a Selic, venha a cair com o tempo. Viagem de Lula para a China. Isso é um balaio, hein? Marimbondo tá mexendo num vespeiro. Lula pode ter problema porque vai começar a transacionar com yuan. O que quer dizer isso? Então ele está tirando a força do dólar no mercado internacional. É um esforço que a China, junto com a Rússia, estão tentando fazer. Tivemos aí Macron correndo e fazendo reunião com o Rússia, então nós vemos que essa polaridade do dólar pode estar acabando. A se ver as próximas cenas dos próximos capítulos, não vai ficar barato. Estados Unidos vai brigar. Viu um vídeo até do Donald Trump nessa semana, ele falando sobre essa questão e que o dólar acaba sendo o principal ativo dos Estados Unidos para conseguir exercer poderio a nível mundial. Então, se o dólar cai, então é um ponto a se pensar. Política externa dos Estados Unidos deve estar quebrando cabeça. Então, essa questão do Lula pode impactar diretamente nas relações exteriores, veremos algumas coisas em cima disso. A viagem dele assinou alguns acordos, né? 15 acordos para ser mais exato, muito dentro ali de commodities, sobre alimentação, carne, alguns acordos bem importantes para que tenha um fluxo melhor desse comércio. Ouro rompe topo histórico. Ó, Rick, ainda bem que tu comprou ouro antes, hein? Aqueles quilos que tu comprou valorizaram, hein? Verdade. É? Ouro rompeu os 2.000.
dólares. É dólares ou não? Eu tô enganado. Puxa lá, Rick, por favor, se te conseguir. Mas a onça, né? A onça do ouro acabou rompendo o topo histórico. Nós não víamos isso nos últimos. A última vez que ele acabou batendo perto dos US$ 2.000, se não me engano, chegou a bater. Foi quando começou a guerra na China, oh meu Deus, na Ucrânia com a Rússia. E dessa vez o ouro está rompendo. E muito talvez pelo motivo, né, dos Estados Unidos estarem mostrando alguns dados preocupantes para o crescimento econômico deles. Então, a economia americana diminuindo um pouco, ficando mais gélida o crescimento, alguns investidores já buscando refúgio em alguns ativos mais sólidos. Ouro é um deles, então nós estamos vendo uma busca por isso e pode se acentuar com o tempo e muito também porque nós não sabemos os desdobramentos da crise de crédito. Aconteceu ali com o Silicon Valley Bank, tivemos o Credit Suisse, então agora está, né, nada tão relevante, mas todo mundo está com o pé um pouco atrás e podemos ter alguns fatos relevantes e o ouro acaba mostrando isso, né? O ouro acaba adiantando, então nós podemos ter algumas coisas sobre isso. Mercado interno muito focado ali na questão do déficit e da inflação que foi positiva, né? Então desacelerando. Por outro lado, um fato interessante, o Banco do Brasil, né? Tem ali o foguetinho, Banco do Brasil puxando a bolsa nessa semana. Um dos grandes fatos da bolsa puxar foi a questão do Banco do Brasil. Por um lado, o Banco do Brasil, valuation totalmente descontado comparando com outros bancos. E né, há casos falando que o Banco do Brasil tem que dobrar, Banco do Brasil vale 90, Banco do Brasil vale 60, mas por outro lado, o Banco do Brasil está mostrando que talvez pague dividendos mais altos. XP chegou a cogitar aí um dividendo yield de 12,8. Então, nós temos aí a possibilidade de um aumento da cota aí de Banco do Brasil. Então, algo positivo na semana, Banco do Brasil, mas como um todo, a maioria das ações acabaram subindo. E como Banco do Brasil aqui com um destaque, conseguindo performar melhor e pelo volume puxando a bolsa para cima. Eu, como posso dizer, com minha opinião pessoal, o Banco do Brasil realmente está barato, né? Tem uma carteira de crédito muito grande no agro e a agro no Brasil vivendo aí nos últimos anos de vento em polpa e projeções para os próximos anos muito boas. Então, o Banco do Brasil deve surfar isso, né? Então, deve conseguir continuar crescendo nos próximos anos. Então, pô, aquela poupança que a gente tem no Banco do Brasil vale a pena, vamos continuar, mas mais que isso é o que comprar ações do Banco do Brasil, que eu acho que se o governo não se meter, né? Então, é uma ótima ação, acho que é bem interessante o case de Banco do Brasil, tá bem interessante e pelo que as casas de research falam, também pode estar barato assim comparando com os outros bancos. Gente, eu acho que é isso. Semana muito calma, semana sem tantos fatos relevantes, mas por outro lado, a ideia era passar um resumo de tudo que passou. Fiquem com Deus, uma ótima semana, um bom final de semana. Aproveitem. Tchau!